Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Como já dissemos, os que estão aqui conosco nesta manhã são bem-vindos em nome de Jesus, o Senhor da igreja, e bem-vindos também os que acompanham através da internet. E nossa oração é que esta palavra alcance profundamente o coração de cada pessoa. Que maravilha o tempo que nós passamos aqui já nesta manhã, orando e louvando ao Senhor. Que bênção, né? A gente sabe que a presença do Senhor está aqui e Ele vai tocar o seu coração. Antes de anunciar o tema desta ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está necessitado de um ânimo novo na sua vida? Quem está? Não é preciso nem pedir que levante as mãos, que algumas mãos já estão levantadas, né? Então, sem querer constranger ninguém, quem estiver necessitado de um ânimo, de uma força nova do Senhor, levante a sua mão. Amém. O Senhor vai tocar a sua vida nesta manhã, e você que está em casa igualmente. Então, eu quero te dizer que nós estamos diante da palavra de Deus, da Bíblia, e a porção de hoje, na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, esta porção de hoje foi escrita especialmente para dar ânimo novo, para encorajar, para estimular as pessoas. Então, você está diante de um trecho da palavra de Deus diretamente escrito para animar, para encorajar. Pedro escreveu essa carta dele com um tom pastoral, alguém cuidando das vidas. E ele escreveu para animar os cristãos daquela época. Os cristãos daquela época estavam sendo perseguidos e tinham sido espalhados, saíram da sua terra e tiveram que se mudar, imigrar, deixar o seu lugar de origem, deixar suas coisas, ir para outro lugar, por causa da perseguição. E eram os dias do Império Romano, o imperador era Nero, o mais cruel, déspota, aquele homem ruim, maldoso, violento, terrível. Então as coisas iam piorar ainda. E Pedro escreve a sua carta. Sabe que Pedro aqui estava desempenhando a ordem que ele tinha recebido de Jesus. Se você olhar, não precisa abrir a sua Bíblia agora nessa passagem, mas ouça, se quiser anotar, Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus diz assim, olha, eu porém, ele está falando com Pedro, Jesus falando com Pedro, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro estava aqui desincumbindo-se da tarefa que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E todos os irmãos conhecem aquela passagem de Jesus já ressurreto, ali na praia, com os discípulos, quando ele preparou aquele lanche, peixe, pão. Ele falou para Pedro assim, Pedro, você me ama? Conhecem essa passagem, né? Pedro respondeu, sim, eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Aí perguntou de novo, Pedro, você me ama? Ele falou, sim, eu te amo. Aí Jesus falou, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, a mesma pergunta, a mesma resposta. E Pedro disse, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. E aqui ele está pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus com essa carta. E para pastorear, para animar, sabe o que Pedro faz? Pedro mostra para eles quem eles são. Por isso o tema desta meditação, desta mensagem de hoje é a dupla identidade do cristão.
Este é o nosso tema. Pedro está mostrando para eles quem eles eram. E talvez durante esta identidade exposta aqui, você vá se identificar. Esse é o meu desejo, minha oração. Porque esta carta é oportuna, ela é atual, ela é para dias difíceis. E ainda com o diagnóstico, né? A coisa pode até piorar. Então, esta é a passagem de ânimo que o Senhor tem para nós nesta manhã, para que você medite sobre a sua identidade. E você não tem uma só. Nós temos uma dupla identidade. Quem são eles? Quem eram eles, aqueles cristãos dos dias de Pedro, os quais receberam esta passagem? Então, nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Pai, esta porção tão rica, tão preciosa da Tua palavra, foi escrita, ungida, inspirada pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu servo Pedro, para encorajar os nossos irmãos do passado, que estavam vivendo dias tão difíceis, tão desafiadores, sendo caluniados, sendo despojados dos seus bens, banidos da sua terra. Pai, hoje, tantos irmãos nossos, tantos aqui que estão presentes, alguns aqui presentes, outros nas suas casas, também passam por aflições, passam por momentos difíceis, momentos de aperto. Vem em socorro de cada um nesta manhã, Pai. Toma esta palavra, Senhor, e
aplica ao coração de cada um nesta manhã. Para a glória do teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos meditar um pouco sobre a dupla identidade do cristão. Eu fiz toda uma introdução e só quero te fazer uma pergunta. De novo, quem eles eram? Qual a identidade deles? Quem eram eles? Em primeiro lugar, aos olhos humanos, aos olhos naturais, quem eles eram? Eu vou inverter aqui o texto e vou ver esta definição de quem eles eram aos olhos naturais na parte final do texto que eu li. Versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eles eram peregrinos e forasteiros aos olhos naturais. Se você olhar para o capítulo, as primeiras palavras dessa carta, só volte uma folha. Olha, Pedro está se apresentando, olha, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. A dispersão foi quando veio a perseguição e eles tiveram que ser dispersos. Saíram do seu lugar, da sua terra. O que é um forasteiro? Um forasteiro é uma pessoa que não tem residência fixa. Um forasteiro é o que veio de outro lugar e está ali, mas não pertence àquele lugar. E volta e meia, na sua mente, as lembranças da sua terra de origem vêm à sua mente. O forasteiro é aquele estranho àquele lugar. Estrangeiro. E o peregrino? O que é o peregrino? É o que está em curso, em viagem. Ele está em trânsito. Ele não tem uma residência fixa. Então, imagine uma pessoa peregrina e forasteira, peregrinando numa terra estranha. Então, obviamente que um forasteiro, ele não vai se encaixar, ele não se encaixa na cultura local. Ele está em contato com uma língua diferente, um idioma diferente, costumes diferentes, comida diferente, jeito de se vestir diferente, porque ele é um forasteiro. Na terra dele não é daquele jeito que as coisas acontecem. É diferente. Trazendo então para a área espiritual, por que hoje nós não nos encaixamos na cultura deste mundo? Por que a gente vê alguém mentindo e a gente antes mentia, antes aquilo era tão natural? Agora não é mais. Não faz parte mais da sua conduta. Aí você vê alguém que vive nos vícios, vive na mentira, vive na falcatrua, vive nas coisas erradas, nos caminhos tortuosos, e você sente um estrangeiro. Por quê? Porque nós somos forasteiros. O nosso lar, a nossa origem não é aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Então, a cultura deste mundo, os costumes das pessoas ao nosso redor, não se encaixam conosco. E se nós nos sentíssemos bem, à vontade, com essas coisas erradas ao nosso redor, seria de pensar se houve uma conversão no nosso coração, uma transformação. Porque nós não somos deste mundo. Quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, aquela oração feita por nós, que está em João 17, 2 vezes, no versículo 14 e no versículo 16, Jesus repete a mesma palavra para Deus. Ele fala assim: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Guarda-os. Daí Jesus repete: eles não são do mundo. Ele estava se referindo a nós. Queridos, você não está errado em querer fazer as coisas certas. Errados estão aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Então, lembre-se de quem você é. Você é um forasteiro. Nós somos uns forasteiros, nós somos de outro lugar.
é uma outra lei que impera na nossa vida. A nossa pátria é outra. Nós estamos aqui. Nós estamos brasileiros, porque nascemos no Brasil. Mas nós somos cidadãos do reino dos céus, porque fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, como estamos em trânsito, como somos forasteiros e peregrinos, nós temos uma tarefa que nos é dada aqui a fazer. O que fazer nesse tempo de peregrinação? Vamos ficar de braços cruzados esperando que Deus nos leve para a nossa pátria? Não, nós temos uma tarefa para fazer. Olha o que Pedro fala. Amados, verso 11 de novo. Exorto-vos, encorajo vocês, aconselho vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, primeiro, absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Abster-se é recusar. Eu não quero isso. Vamos naquela balada lá. Eu não quero isso. Não faz parte da minha cultura. Eu não preciso disso para me divertir, para ficar alegre, porque eu já sou alegre. A minha alegria está lá dentro. Então, é abster-se das paixões carnais. Quais são elas? Se olharmos para o capítulo 2, verso 1, tem uma lista delas. Olha só. Despojando-vos, deixando, recusando, largando toda maldade e dolo, ou seja, mentira, engano, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Essas são algumas obras carnais que a gente abstém-se delas. A impureza, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, tudo isso é obra carnal, não deve fazer parte mais, não pode fazer parte mais da nossa vida. Por isso é que você se sente, às vezes, um estrangeiro dentro da sua própria casa. Alguém aqui já se sentiu assim? Um ET dentro da sua própria família. Dê glória a Deus, porque você não é deste mundo. Você tem uma tarefa, abster-se dessas coisas. Outra tarefa, um procedimento exemplar. Olhe só o que está escrito no verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. No meio dos que não conhecem o Senhor, qual é a nossa posição? Uma conduta de santidade, de verdade, de amizade sincera, de amor, de cuidado, uma conduta exemplar, sem requerer algo de volta. Eles não estão em condições de retribuir. Então, não espere retribuição. Espere a retribuição de Deus. Mas mantenha a sua conduta de modo exemplar. Falar sempre a verdade, claro, nós não somos da mentira. Amor, perdão, paciência, ajuda, uma conduta exemplar no meio deles, porque naquilo que eles falarem mal de nós, tem mais essa, vão falar mal. Alguém tem falado mal de você? Que seja sem motivo, porque quando é sem motivo, apenas por você ser um crente em Cristo Jesus, glória a Deus. Deixa que falem. Você continua com o seu procedimento, porque a conduta é a maior resposta. A boa conduta é a resposta que vai calar os nossos adversários. Aqui está escrito. Outra coisa que devemos fazer, sermos submissos. Verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana. Por causa de quem? Do Senhor. É o Senhor quem nos manda sermos submissos, então nós somos. Não importa se a instituição esteja certa ou errada, acima dela está o Senhor, e é por causa do nosso Senhor, verdadeiramente nosso Senhor, é que nós nos sujeitamos a toda instituição humana. Até porque também toda instituição humana,
ela provém de Deus, toda autoridade. Quer eles aceitem, quer reconheçam, quer não, eles são autoridades porque Deus colocou ali. E a hora que Deus quiser tirar, Deus tirará num toque. Em Daniel nós lemos que Deus remove reis e estabelece reis. Então a autoridade é dele. E por causa dele, nós nos submetemos, sim, por causa do Senhor. E finalmente também, o nosso trabalho está ali no versículo 17. Tratar todos com honra. Todos. Indiscriminadamente. Tratar a todos com honra. Amar os irmãos. O amor é a senha pela qual nós somos identificados como cristãos. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Temor de Deus, temei a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não temos medo de nada. Não temos medo de ficar doentes, de pegar o coronavírus, não temos medo da morte, porque a morte é um privilégio, porque vamos para junto do Pai. Não temos medo de empobrecimento, a nossa provisão toda vem do Senhor. Não temos medo de tempestades, de ventos, de qualquer situação, porque tememos ao único que merece temor, Deus. Honrai ao Rei. Toda autoridade instituída devemos a ela o nosso respeito, a nossa consideração. Está na palavra de Deus. Então, aos olhos humanos, aos olhos naturais, eles eram peregrinos e forasteiros. E precisavam, então, esta lista de tarefas aqui, enquanto estão peregrinando em terra estranha. Mas o segundo ponto da nossa mensagem está nos versículos 5 e versículo 9, principalmente. O que eles eram aos olhos de Deus. Vimos o que eles eram aos olhos humanos, aos olhos do mundo. Agora, aos olhos de Deus. Como é que Deus nos vê? Quem somos nós para Deus? Peregrinos e forasteiros? Não. Aparentemente, nós somos peregrinos e forasteiros. Uns pobres coitados, né? Temos sido caluniados muitas vezes. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos em países de orientação comunista, islâmicos. São caçados, torturados e mortos. Peregrinos e forasteiros, caluniados, perseguidos. Aos olhos do mundo, é assim mesmo. Agora, aos olhos de Deus. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aos olhos de Deus, aquele povo perseguido, aquele povo que tinha sido tirado da sua terra, banido da sua terra, os peregrinos e forasteiros, aos olhos de Deus, eram pedras que vivem. Não eram pedras soltas. Uma pedrinha lá, você outra pedrinha lá, você outra pedrinha lá. Não, pedras edificadas. Pedras vivas e juntas, compondo uma edificação. Se todos esses tijolos, acho que não são tijolos, né? São blocos de alvenaria que foram usados para a construção deste lugar. Estivessem amontoados ali, um tanto ali,
1000 ali, 500 ali, 200 lá, eles não estariam fazendo o seu trabalho. Mas alguém, um grupo de homens, juntou estes blocos e os colocou de modo certo. Os entrelaçou e eles foram formando uma construção, uma edificação. Então eles se tornaram úteis. Assim nós somos, aos olhos de Deus. Pedras vivas. Você não é um peregrino forasteiro, coitadinho, banido, sem rumo, sem proteção. Aos olhos do mundo, sim. Aos olhos humanos, sim. Mas aos olhos de Deus, o que é que vale realmente é o que Deus diz a nosso respeito, é o que Deus dizia a respeito daqueles nossos irmãos, é que eles eram pedras vivas, edificadas, casa espiritual, sacerdócio santo. Agora, eles não dependiam mais de alguém que fosse lá e oferecesse um sacrifício em lugar deles a Deus, para que os seus pecados fossem perdoados. Eles mesmos, peregrinos e forasteiros, podiam chegar diante de Deus como pedras vivas, edificados, e apresentar os sacrifícios não de animais, porque alguém já morreu na cruz por eles, uma vez por todas. O Cordeiro de Deus já tinha sido crucificado e ressuscitou. Então agora eles podem oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Sabe qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Que você e eu somos convidados a oferecer diariamente ao Senhor? O nosso coração, a nossa vontade, um tempo específico de oração e adoração ao Senhor. Como Deus se agrada quando nós priorizamos a oração, o estar aos pés do Senhor. Ah, mas eu trabalho, tenho que levantar tão cedo. Sei, sim, e reconhecemos isto. Levante um pouquinho mais cedo, somente para estar com o Senhor. Busque em Deus um momento do dia em que você possa se ausentar do burburinho ao seu redor e falar com Deus, e entregar-se a Ele, ouvir a sua voz. Busque aquele tempo em que você vai tomar a palavra e abrir, e ler, e meditar nela, enchendo o seu coração com esta verdade maravilhosa, com este alimento, e você vai estar oferecendo um sacrifício agradável a Deus, porque você é sacerdote de Deus. Isto Pedro estava ensinando, e mais, verso 9, ele fala, vós, porém, vocês não são aquilo que parece, que pensam ser. Vocês são raça eleita. O que é eleito? É escolhido. Você não foi escolhido por ser bonzinho, por ter sido membro de uma igreja, batizado, por ser uma pessoa que procura fazer as coisas certas, por dar o dízimo. Não. Você faz todas essas coisas porque foi escolhido. A escolha veio primeiro. E a escolha, sabe de quem partiu? De Deus. Você foi escolhido por Deus. Jesus falou assim, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus nos escolheu e nos chamou, nos elegeu. Por isso é que nós temos o prazer de estar com Ele. Por isso é que nós não podemos mais nos encaixar ao sistema do mundo. Porque Ele nos transportou do império das trevas, aonde rola o quê? O engano, a mentira, a falsidade, as coisas tortas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino dele, onde há luz, verdade, sinceridade, transparência, amor, perdão.
Estas são as coisas que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Então é claro que no mundo nós somos forasteiros e peregrinos. Não nos encaixamos com essas coisas, porque a nossa lei é outra. Aos olhos de Deus, somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não é mais a mentira que manda em nós, não é mais o vício que manda em nós, não é mais a linguagem obscena, feia, podre que manda em nós. Não é mais a maledicência que manda em nós. Não é mais a inimizade que manda em nós. É o Espírito de Deus, que a cada dia vai nos transformando à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quero ser como Jesus, nós cantamos há pouco. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E antes, misericórdia, nem vamos lembrar no antes, mas é bom de vez em quando olhar antes o que era. Verso 10, vós sim, que antes não erais povo, a gente nem era povo, agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E finalmente, vamos à conclusão. Então, primeiramente, nós vimos a identidade, dupla identidade. Primeiro, aos olhos do mundo, peregrinos e forasteiros. Aos olhos de Deus, sacerdócio real, pedras vivas, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na conclusão, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o pivô dessa dupla identidade? Dessa segunda e maravilhosa identidade? Quem é o pivô disso? O que é um pivô? Todos sabem, né? Alguns têm até um pivô aí na boca. Então, o pivô é uma haste metálica que os dentistas fixam na raiz do dente e essa haste vai segurar a coroa, aquele bloco que ele vai colocar em substituição a um que a gente perdeu, né? Nós somos de uma geração que raramente alguém da minha idade não tenha um pivô aí na sua boca. Graças a Deus pelos dentistas e por essa descoberta, né? Mas pivô, o significado da palavra mais amplo, é o personagem principal de uma situação. É aquele que sustenta uma situação. E o pivô dessa situação, de termos sido transportados, aos olhos do mundo sermos uma coisa, mas aos olhos de Deus sermos tudo isso, o pivô é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por quê? Ele é alguém que também tem dupla identidade. Olha para o texto aqui, verso 4. Chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra que vive. Pelos homens, o que foi essa pedra? Rejeitada. Os homens recusaram. Mas e para Deus? Eleita e preciosa. Então, os homens, Jesus Cristo, Deus colocou Jesus como pedra angular da construção, a pedra principal, a pedra, aquela que vai dar direção, angulação, retidão, sustentação às demais pedras. Ele é o pivô. Mas para os homens, rejeitado, recusado, ridicularizado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem transformados em pedras que vivem também, né? Então, para Deus eleita e preciosa. Verso 6, pois isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer
não será de modo algum envergonhado. Estas palavras estão em Isaías 28, versículo 16. Lá diz: quem crê não foge de vergonha, de desilusão. Não foge, não será envergonhado. Mais tarde ele continua: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Sim, se para Deus ele é eleito e precioso, para nós ele é a preciosidade. O que é preciosidade? É uma coisa de muito valor, que tem um valor além de material, o valor, e tem um valor afetivo. Nós temos algumas coisinhas, né? Sempre alguém tem uma coisinha que guarda de lembrança, é um valor que você dá para aquilo. Quantas mães têm cartõezinhos que os filhos escreveram, desenhozinhos que os filhos fizeram quando eram criança? Apenas uns rabiscos, mas são uma preciosidade, a gente guarda aquilo. E às vezes você tem um anel, os casados dão tanto valor, e é bom que demos, né? Valor à nossa aliança, é uma preciosidade para nós, simboliza a nossa união, nosso voto de fidelidade, de compromisso, de vida, é precioso para nós. Os irmãos são preciosos para nós, nenhum dos irmãos que está aqui, nenhum, deixa de ter essa preciosidade no corpo de Cristo, tem valor. Os irmãos que estão em casa seguindo, você tem valor. Sentimos a sua falta, a sua ausência. Queremos estar juntos porque é precioso. Preciosidade. Ele para nós, Jesus, é a grande, inigualável, suprema sublimidade. Nele há todas as coisas. Quando eu era criança, a gente cantava um cântico ao Senhor. Ele dizia assim: quem tem Jesus tem tudo. Você sabe, né, Maria? Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, tem paz, tem esperança, tem perdão, tem alegria, tem a cura, porque Ele é a cura. Foi ministrado aqui nesta manhã. Tem segurança, porque Ele é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora da nossa vida todo o medo. Quem tem Jesus tem tudo, porque Ele é precioso, inigualável. Então, é alguém que também foi rejeitado pelos homens. Pelos homens, pelo mundo, Ele é rejeitado, mas para Deus, Ele é a preciosidade. Então, querido, quem você é? Qual é a nossa identidade? Não importa que sejamos considerados forasteiros, ETs, né? Somos peregrinos. Claro, nossa pátria não é aqui, estamos de passagem. Alguém disse que esta vida é uma ponte, é como se fosse uma ponte, que nos leva de um lugar para o outro. A ponte leva de um lugar para o outro. Você já viu alguém parar no meio da ponte, construir uma casa e falar: vou morar aqui, na ponte? Infelizmente, vemos alguns sem teto morando embaixo da ponte, né? Mas alguém construir uma casa em cima da ponte é loucura, porque a ponte é um lugar de passagem. Então, não vamos pôr o nosso coração nesta ponte, nós estamos seguindo, estamos caminhando. Somos forasteiros, sim. Este não é nossa cultura. Nós temos uma outra cultura, mas nós estamos dentro do reino nosso, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós temos uma linguagem, onde nós temos uma lei, princípios, conduta, tudo nesse reino. Permaneça nesse reino. Permaneça. Prossiga nesse reino. Nós estamos caminhando. O que será depois? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana alguma o que Deus tem preparado para os que amam a Ele. Quantos amam o Senhor? Quantos têm esperança no Senhor? Então está sendo preparado para você.
algo tremendo. Quem somos em Cristo Jesus? Somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não deixe nada deste mundo mandar em você. Você tem um Senhor, Jesus Cristo. Não deixe a desesperança se alojar no seu coração. Jesus é a nossa esperança. Não deixe a inquietude dominar o seu coração, a ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Esta carta de Pedro é tão amorosa, tão cheia de conselhos e palavras riquíssimas de um pastor, o pastor Pedro, que foi mandado por Jesus pastorear as ovelhas. Ela é tão rica que eu faço um pedido a você. Nós vamos meditar novamente nessa carta de 1 de Pedro no próximo domingo. Mas não deixe para o próximo domingo a leitura dos 3 outros capítulos dessa carta. Ela tem só 5 capítulos. Hoje, pela nossa sequência de leitura bíblica, nós lemos 1 Pedro 1 e 2. Separe um tempinho, talvez hoje à tarde mesmo, pegue a palavra de Deus, leia essa carta inteira. Você não tem ideia de como você será encorajado, fortalecido, orientado para vencer os desafios, vendo quem você é, qual é a sua identidade. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero passar para o pastor Francisco para que ele continue aqui uma sequência. Não precisa parar por enquanto. Deus te abençoe em nome de Jesus.